No vídeo de hoje, vamos estudar a Alta Idade Média. A Idade Média, especificamente, vai do século V ao século XV, e ela é dividida em dois períodos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Nesse vídeo, vamos estudar a Alta Idade Média, um período mais característico, que vai do século V ao século XI. Mas já adianto, não fique preso a datas, aos séculos, pois como vamos ver nesse vídeo, algumas civilizações vão extrapolar essa data que eu acabei de falar, certo? Vamos estudar 4 civilizações entre aspas, porque uma delas vai ser o feudalismo, e o feudalismo não é bem uma civilização, né? É um sistema político, econômico e social. E a primeira civilização que vamos estudar é o Reino Franco, certo? O Reino Franco vai desde o século II até o século IX. E como surgiu? Existiam várias tribos fixadas na fronteira de Roma no século V, e um homem chamado Clovis unificou essas tribos, dando início à dinastia Merovingia, ok? E ele converteu todas essas tribos ao cristianismo, inclusive foi o primeiro reino bárbaro a se converter ao cristianismo. Clovis, então, dá início a uma onda de expansionismo, de modo que o povo dominado era convertido ao expansionismo. Tal expansionismo é financiado pela nobreza, de modo que também as terras dominadas eram dadas para a nobreza, certo? O que acontece? Clovis morre, e aí quem governa são a nobreza, né? É conhecido como os prefeitos de palácio, tá? E um prefeito, ele se destaca, que é o chamado Carlos Martel. Carlos Martel se destaca na Batalha de Poitiers. E a partir de agora, você pegue seu lápis, seu pincel, sua caneta, sua pena, seu grifa-texto e anote a Batalha de Poitiers, pois ela cai muito nas provas e no Enem, tá? A Batalha de Poitiers foi uma batalha entre os francos, né, que eram cristãos, contra os árabes muçulmanos, que eram islâmicos, certo? E os francos ganham. E isso foi importante porque o Papa, ele reconhece o filho de Carlos Martel como rei. A partir de então, nós temos início a uma nova dinastia, a dinastia carolíngia, certo? Então, filho de Carlos Martel, que era Pepino o Breve, dá início ao Império Franco ou Império Carolíngio, certo? Pepino o Breve reafirma a aliança entre os francos e a Igreja e dá uma nova onda de expansionismo. Ele luta contra os lombardos e também há uma doação de terra para a Igreja, né? De modo que dá origem aos estados pontifícios, certo? Pepino o Breve morre, certo? E assume o seu filho, Carlos Magno. Carlos Magno também dá início a uma onda de expansionismo, de modo que o expansionismo é tão grande que chega ao tamanho do Império Romano, né? Lembra que o Império Romano ficou muito grande, né? Se você não sabe sobre Roma Antiga, entre na playlist do canal de História e assiste a aula sobre Roma Antiga, certo? Então, Carlos Magno ele é coroado pelo Papa, né? E Carlos Magno, um cara muito inteligente, ele viu que o império estava muito grande, né? E que algo precisava ser feito, senão ele iria ser invadido, seria fragmentado como os outros impérios. Então ele pega e elabora um plano de organização do império. Então ele divide as terras em pedaços. Quais pedaços? Em marcas, condados e ducados. Além disso, ele cria capitulares, que são leis, e cria o cargo de missi dominici, que era um cargo para fiscalizar o cumprimento das leis. Além de tudo isso, ele cria um projeto educacional para educar os nobres, que foi conhecido como Renascimento Carolíngio, certo? A partir disso, Carlos Magno ele morre e aí assume o filho dele, Luís o Piedoso, só que aí começa um problema, que os filhos de Luís começam a lutar pelo governo. E aí você pega seu canel, sua caneta, seu pincel, sua pena, seu grifa-texto
E anota agora que é muito importante o Tratado de Verdun. O Tratado de Verdun é a divisão do Império Carolíngio aos 3 filhos de Luís, né? O que isso resultou? Resultou na fragmentação do Império. Toda vez que o Império é fragmentado, ele fica fraco. Ele dá oportunidade para ser invadido, certo? E aí ocorre a invasão dos povos bárbaros, dessa vez os vikings e os árabes. Quando os vikings e os árabes invadem, já era. O Império Franco ele é destruído. Uma vez que o Império Franco é destruído, a gente dá início ao feudalismo, certo? Então, dá uma pausa no vídeo. Se necessário, use a tecnologia do replay, volte, estude, tome uma água que vamos dar início ao próximo tópico, certo? O feudalismo foi um sistema econômico, social e político que existiu no século IX, X e XI, certo? Ele foi herdado por 2 coisas, né? Pelo colonato, que a gente já estudou no canal, que é basicamente o governo faz o trabalhador trabalhar no campo em troca de proteção e moradia, e também uma herança do comitatus, né? Comitatus é uma relação de lealdade e fidelidade. Então, assim, o feudalismo vai ser um período de ruralização na Europa, né? A vida vai seguir no campo a partir daí, tá? Então, a política, como que era a política? A política vai ser totalmente dominada pelo senhor feudal, tá? Era uma política descentralizada, em que não há Estado ou instituições, tá? Isso é muito importante, cai muito em prova a questão da política. Sobre a economia, o feudo era a unidade básica de produção, tá? Essencialmente agrícola e autossuficiente. Às vezes acontecia trocas em natura. E uma informação muito importante que eu vou repetir diversas vezes nesse vídeo: não há moedas no feudalismo, ok? Como que era o feudo propriamente dito, tá? Tinha o manso senhorial, que era do próprio senhor feudal, o manso servil, né, que era de uso do servo para a própria subsistência, e terras comunais, tá? A base da mão de obra era por camponês / servos, certo? Agora você pega o seu pincel, sua caneta, seu grifa-texto, seu lápis, sua pena, seu tinteiro, tudo que você estiver escrevendo, porque aqui vai, do feudalismo, o que mais cai em provas, certo? Que são os impostos. Como funcionavam os impostos? Os impostos eram por serviços ou produtos, tá? Uma vez que não há moeda. Repito, não há moeda no feudalismo. Então vai lá. Quais eram os impostos? Primeiro, nós tínhamos a corvéia. Corvéia era a obrigação do servo trabalhar nas terras do senhor feudal em dias, certo? Segundo imposto, talhas. Obrigação do servo entregar sua produção, parte de sua produção, né, para o senhor feudal. E o terceiro imposto, as banalidades, que eram taxas, né, também paga em produtos ou serviços, taxas pagas para o senhor feudal devido ao uso de suas propriedades, como o moinho ou forno, etc. Ou seja, era uma talha especial, né, vamos dizer assim, certo? E como era a sociedade no feudalismo? Era estamental, tá? As pessoas eram vistas desiguais por natureza. Tinham os camponeses. Dentro dos camponeses existia uma classe muito específica, que eram os jornaleiros / vilões, que não possuíam aquela questão do comitatus, né? Aquela questão de lealdade e fidelidade, e por isso trabalhavam em jornadas, ou seja, eles migravam de feudos e feudos. Tinham a nobreza, né, que além de serem proprietários de terra, eles eram guerreiros, ou seja, tinham o papel de proteger os outros. E o clero, né? O clero, existem vários segmentos do clero, tá? O clero eram os membros da igreja, tá? Você tem o clero secular e o clero regular. Do clero secular, você tem o alto clero e o baixo clero. Do clero regular,
eram aqueles que viviam em mosteiros, né? Aqueles que faziam votos, que tinham regras, né? Eles basicamente cuidavam dos doentes e eram responsáveis pela reprodução cultural, né? Basicamente, os monges copistas foram os responsáveis pela preservação do patrimônio greco-romano. E também os membros do clero eram os únicos alfabetizados da Europa, né? Eles detinham o monopólio da interpretação da realidade até então, o famoso teocentrismo, certo? Basicamente, de feudalismo, é isso que vocês têm que saber para fazer uma boa prova. Pausa o vídeo, toma uma água. Se necessário, use a tecnologia do replay, tá? Que vamos passar para a próxima civilização, o islamismo, certo? O islamismo é uma religião monoteísta abraâmica, desenvolvida na Península Arábica. Primeira coisa que vamos saber é entender a Arábia pré-islâmica, né? Primeiramente, existiam tribos politeístas ali, né? Tribos nômades, né? Que viajavam em caravanas, que eram responsáveis, né? Por ligar todas essas tribos. E Meca era a cidade sagrada para todas essas tribos, né? Tá? Quem controlava Meca na época era uma tribo chamada Coraixita, tá? E aí acontece o nascimento de Mohammed, Maomé, né? E ele passa a conhecer diversas culturas nessas caravanas, tá? A partir de um momento, Mohammed ou Maomé passa a fazer meditações. E aí ele recebe uma mensagem de Alá pelo arcanjo Gabriel para divulgar a nova religião, o islamismo. Aí Maomé passa a pregar o islamismo em Meca e ele deixa a tribo coraixita muito nervosa, eles ficam enfurecidos, de modo que acontece a hégira. O que é a hégira? Pegue seu lápis, seu pincel, sua caneta, seu grifa-texto, sua tinta, que é muito importante você saber isso. A hégira é o momento da fuga de Maomé para uma cidade chamada Yatreb, tá? É importante porque quando Maomé foge para Yatreb, é aí que começa o reconhecimento do islamismo como religião, o nascimento do islamismo como religião, tá? Maomé, então, converte a cidade de Yatreb, que passa a se chamar Medina, tá? Ele prepara um exército, volta para Meca e converte Meca, que passa a ser a cidade oficial do islamismo, certo? Maomé, então, ele morre, certo? E aí dá início ao período dos califados, tá? Califas são os sucessores de Maomé, basicamente, tá? No período dos califados, dá uma enorme expansão territorial, principalmente na Península Ibérica, tá? Tal expansionismo dos muçulmanos, dos islâmicos, ele é contido numa batalha chamada Batalha de Poitiers. Tal batalha já foi citada nesse vídeo, então pegue sua caneta, seu lápis, seu pincel e anote novamente essa batalha, de tal importância que ela é. Repito novamente, Batalha de Poitiers cai muito em provas e vestibulares, ok? Então, tal expansionismo é detido na Batalha de Poitiers. E quais foram os motivos dessa expansão muçulmana? Vamos lá. Busca por terras férteis, interesse em dominar novas rotas comerciais e conversão de novos povos, certo? Outra coisa muito importante que devemos saber sobre o islamismo são os princípios dele, que são, primeiro, respeito a Alá e Maomé. Segundo, fazer 5 orações por dia. Terceiro, jejum no mês de Ramadã. Quarto, caridade conforme a renda. E 5, ir a Meca pelo menos uma vez na vida, certo? Então, basicamente, Maomé, ele garantiu para a Península Arábica uma unidade política, religiosa e social, certo? Basicamente também tem uma coisa muito importante que é o jihad, tá? Já estava me esquecendo, galera. O jihad,
ele é o esforço, né? O esforço que significa, tem o jihad maior, que seria basicamente ser o muçulmano perfeito, né? E o jihad menor, que seria a propagação pela religião e uma luta pela fé, né? E vários contextos, você tem vários contextos que interpretam o jihad como uma guerra santa, né? Inclusive tem também uma divisão, né? Os xiitas, né? Que são os islâmicos que seguem apenas o Alcorão, e os sunitas, que são os islâmicos que seguem o Alcorão e a Suna, né? Tal divisão, portanto, saber, tal divisão só ocorre após a morte de Maomé, tá, galera? Agora sim, de islamismo, basicamente é isso que vocês têm que saber para fazer uma boa prova. Tudo bem, galera? Tomem uma água, pausa o vídeo, se necessário, use a tecnologia do replay, que a gente vai para a próxima e última civilização da Alta Idade Média, certo? Então, começando agora, Império Bizantino. Império Bizantino é um assunto curto e divertido de se estudar, tá? Império Bizantino basicamente vai do século IV ao século XV, e ele surge da divisão do Império Romano do Oriente, né, cuja capital está em Constantinopla, tá? Você tem diversos povos com religiões diferentes, e isso causa um impacto no cristianismo ocidental, tá? Com o surgimento de heresias, principalmente o monofisismo e a iconoclastia, tá? Iconoclastia são que os bizantinos eles não fazem adoração a imagens, tá? E aí você tem o cisma do Oriente. Cisma do Oriente é importante, tá, galera? Anotem com todas as cores. Cisma do Oriente é a primeira divisão da Igreja Católica, tá? Em ocidental e oriental / ortodoxa. A primeira divisão do cristianismo. Galera, isso não foi um peso, tá? Eu arrastei a cadeira aqui da frente com o meu pé. O reinado importante do Império Bizantino, que mais cai nas provas, mais importante que a gente tem que saber, é o reinado do Justiniano, e eu já vou falar o porquê. O reinado do Justiniano foi marcado por grande extensão territorial, tá? Construção de grandes obras públicas, com destaque, é claro, para a Catedral de Santa Sofia. Galera, uma dica, sempre que você tem um rei, um imperador fazendo grandes obras públicas, você tem altos impostos, tá? Então, reinado de Justiniano com altos impostos, também marcado por miséria, você tem a Revolução de Nica. A Revolução de Nica foi fortemente repreendida pelo Justiniano, que, de certo modo, garantiu o sossego do reinado, tá? E agora, galera, pega a sua caneta, seu pincel, seu grifa-texto, que aqui, com 100% de certeza, o que mais cai de Império Bizantino, tá? O Corpus Juris Civilis. O que é o Corpus Juris Civilis? Eu não sou da área de direito, né? Sou da área de medicina, não sei se eu pronunciei certo, mas assim, o Corpus Juris Civilis basicamente é um código que reúne todas as leis romanas e bizantinas. Ele basicamente preserva o direito até hoje, tá? Isso chove de questões em provas, galera. Anota com todas as cores possíveis. Tudo bem? E para finalizar, o Império Bizantino ele cai com a invasão do Império Turco-Otomano do ano de 1453, tá? E assim a gente finaliza essa aula de Alta Idade Média, certo? Galera, se necessário, eu sei que a aula foi uma densidade de conteúdo muito grande, tá? Usem a tecnologia do replay, tá? Estudem bem. A Alta Idade Média é um período mais característico do que a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média vai ser a próxima videoaula do canal. E se vocês gostaram do conteúdo, deem um joinha e se inscrevam no canal. Tá? Um grande abraço e ótimos estudos.